presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que não vai insistir para que a Ucrânia faça parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A possível adesão do país ao grupo militar é um dos argumentos que a Rússia utilizou para justificar a invasão da Ucrânia na semana passada. Em entrevista à emissora norte-americana ABC, afirmou, aspas, "Não quero ser visto como presidente que implora de joelhos para ingressar na aliança militar do Ocidente", fecha aspas. Durante a entrevista, Zelensky deu sinais de uma possível abertura a negociações com Moscou. Conforme o presidente da Ucrânia, seu governo está disponível para que um compromisso seja feito sobre os territórios separatistas no leste da Ucrânia, reconhecidos como independentes por Putin. 3 dias antes de invadir o território ucraniano, a Rússia considerou de forma unilateral as regiões pró-Rússia de Donetsk e Luhansk como repúblicas soberanas e independentes. Nesta quarta-feira, houve um cessar-fogo para que ucranianos pudessem deixar o país por meio de corredores humanitários. Nosso primeiro destaque, então, desta quarta-feira aqui em Os Pingos nos Is, a gente abre trazendo aqui para você a análise do Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Zé Maria Trindade, Ana Paula Henkel, bem-vinda, Cristina Grêmio, muito bem-vinda. Abraço ao mestre Augusto Nunes. E estamos aguardando o outro mestre, Alexandre Garcia. Olha, Vitor, nós estamos aqui na seguinte situação, né, diante dessa guerra, em primeiro lugar, terrível como qualquer guerra, né, com a violência envolvida e os inocentes como objeto dessa violência, isso aí já é inominável. Mas o outro aspecto desta guerra é o videogame, né? São as construções que são feitas, né? Construções retóricas feitas a partir dessa guerra. Então, para não alongar, vou pegar o ponto crucial, né? O Zelensky, o presidente da Ucrânia, Zelensky, que hoje, né? De repente apareceu como a figura, a encarnação da resistência democrática no Ocidente, o que é estranho, né? Ele não tem nem essa estatura, nem essa longevidade na política, nem essa unanimidade na Ucrânia, para aparecer, de repente, como o mocinho da história, diante do qual, né, quem pronunciar o seu nome em apoio a ele, ou os estadistas que se aproximarem dele, como nós vimos Boris Johnson, Macron, Biden e todos esses mortos-vivos da política, eu sou Zelensky, fica tudo bem. Então isso está estranho porque qual é o ponto? O Vladimir Putin está blefando. Ele queria essa guerra por um expansionismo bruto e fim de papo e inventou a história de que o território ucraniano estava servindo para outros interesses de confrontação da Rússia não declarados. É isso que diz o Putin. Então, para mostrar que o Putin estivesse blefando, seria necessária essa aliança, o Joe Biden, o Zelensky, né, mostrar assim, olha, não há vestígio de intenção de uso do território ucraniano para fazer algum tipo de frente, algum tipo de sabotagem, algum tipo de oposição à Rússia que não esteja dentro dos acordos legais da OTAN e etc. Só que eles não fazem isso. E o que a gente vê é o presidente Zelensky dizendo que não vai insistir com essa história de entrar na OTAN. Ora, mas então ele está dizendo que o Biden não está blefando. O Putin não está blefando, é isso que ele está dizendo? Porque o argumento do Putin é esse. É ilegal, né, a Ucrânia passar a ser parte da OTAN e poder servir, então, né, para um ponto avançado, né, de confrontação fora do acordo que está estabelecido. E aí o Zelensky vem dizer que não vai insistir com isso. Então, se havia, né, essa pretensão, se ele estava servindo, se era uma pretensão sua ou do seu país, ou se ele estava servindo a pretensões de outrem, aí eles têm que estabelecer, porque agora esse supostamente é o pretexto da guerra,
Ele diz que então ele volta atrás, então ele causou, né, ele ajudou a provocar, digamos assim, o conflito com essa posição da qual ele agora abre mão. Eu volto a dizer, essa guerra, eu quero, né, todos devemos querer saber de forma mais acurada o que se passa lá, que está um pouco difícil, e ela está cheia de decalques, né, de histórias que são, assim, daquele mesmo feitinho das histórias que a gente ouvia durante a pandemia, daqueles que eram os bonzinhos e trancaram todo mundo nas suas casas, né? A verdade, sem dúvida alguma, como é típico dizer das guerras, foi a primeira vítima. Análise agora da Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil. Vitor, boa noite, Zé, Fiuza, boa noite, Cris. Um abraço ao nosso mestre Augusto Nunes, nosso querido Alexandre Garcia daqui a pouco com a gente. Boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, Vitor, eu fiquei feliz que você chamou o Fiuza primeiro, porque eu ia exatamente comentar esse ponto que o Fiuza vem falando e eu ia trazer exatamente isso, que o Fiuza vem tocando num ponto importante dos santos e não santos nessa história. Eu acho que os únicos santos nessa história é o povo ucraniano e o povo russo, né? Muita gente está querendo comparar, aqui nos Estados Unidos também, eu acho que até numa sinalização de virtude, né, colocar o presidente da Ucrânia aí num pedestal e não questionar absolutamente nada. Só um pequeno parêntese para a gente lembrar aqui, assim que o Vladimir Putin tomou a Crimeia, o presidente, a Ucrânia cortou o fornecimento de água da Crimeia, levantou ali, né, um dam, levantou um dique grande e cortou o abastecimento de água ali da Crimeia e ficou por isso mesmo, e ninguém falou absolutamente nada. Outras pessoas aqui nos Estados Unidos estão comentando, Vitor, querendo comparar Zelensky com Ronald Reagan, no sentido de que os dois vieram do mundo do entretenimento. Obviamente que muita gente quer rebaixar aí a posição do Zelensky como um personagem político sem expressão, porque ele vem do mundo do entretenimento, era um comediante, e aí muita gente está dizendo, não, mas Ronald Reagan também veio do mundo do entretenimento, e são comparações completamente diferentes, Vitor. Ronald Reagan, ele foi presidente do Sindicato dos Atores aqui na Califórnia, aqui nos Estados Unidos, um sindicato grande, poderoso. Depois ele foi governador da Califórnia durante 2 mandatos. Ele transformou a Califórnia num dos maiores PIBs do mundo. Então, as comparações, assim, eu acho que elas são completamente distorcidas nesse ponto. Aí você vê a necessidade das pessoas de tentarem aí colocar Zelensky num pedestal que eu acho que ele não pertence. E hoje nós tivemos aí o que é chamado aqui, né, não sei se foi falha de comunicação ou se foi simplesmente as máscaras caindo, a história ali dos da Polônia doando os MiGs para a Ucrânia através da base da OTAN na Alemanha. Os americanos disseram, não, vocês podem doar, Polônia, vocês podem doar os MiGs, já que são aviões aí, de guerra de fabricação russa, então os pilotos ucranianos teriam uma facilidade para pilotar esses aviões. Então, os americanos, o Pentágono disse, não, Polônia, vai lá e vocês podem doar os MiGs para os ucranianos. E a Polônia disse, não, eu vou doar para vocês, americanos, e vocês podem doar para a Ucrânia, ali da base da OTAN na Alemanha. Agora, o Pentágono disse que essa saída está completamente fora de cogitação, ou seja, ok colocar a Polônia dentro da guerra, mas não os americanos. O controverso banimento aí da compra de petróleo russo também segue fazendo muito barulho aqui, porque agora Joe Biden ele se aproxima da Venezuela e que nós sabemos que a Venezuela é muito próxima da Rússia. Ou seja, Vitor, o ponto que o Fiuza vem trazendo há algum tempo é muito importante. O que é verdade nessa guerra, quais são os reais interesses por trás dessa guerra, os interesses econômicos, os interesses políticos, isso tudo aí
quem tem responsabilidade observa com responsabilidade e faz análises apenas naquilo que é concreto até agora. E a análise agora é de José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. É uma guerra cruel, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, Fiuza. Muito boa noite, Ana. Boa noite, Cris. Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso diário, né? Daqui de Brasília, de todo o país. Pois é, olha, essa guerra é muito cruel, está matando muito, chegando a mortes de civis de uma maneira muito cruel. E há todo um trabalho para tentar o cessar-fogo, né? O cessar-fogo geral. E não há nenhuma resposta imediata. Nós estamos vendo aí que o Putin acabou unindo aliados históricos desde a Segunda Guerra Mundial que não estavam ali exatamente unidos. E o efeito colateral disso é uma corrida armamentista jamais vista na história da humanidade. A partir de agora, todos vão se preocupar com os próprios quintais, ou seja, com a segurança da casa. E isso significa armamento e, se possível, até ogivas nucleares. Eu acho que o Brasil tem que pensar seriamente também em atualizar as nossas Forças Armadas. As nossas Forças Armadas, segundo o próprio presidente Jair Bolsonaro, vêm sendo sucateadas e ao longo dos vários governos, né? É preciso, sim, atualizar, armar melhor as Forças Armadas e talvez pensar no projeto de um artefato nuclear. É preciso. Nós temos um vizinho aqui, Venezuela, que está muito bem armado. Foi às compras, ainda no Hugo Chávez, quando nadava em dinheiro do petróleo, e comprou caças, bons caças atualizados, carros de combate e muito material para a infantaria. Portanto, não é bom ficar dormindo em berço esplêndido enquanto um vizinho armado e perigoso e que a gente já viu que não tem limites, né? Então, há um repensar geral no mundo sobre os resultados desta guerra. Sobre a situação lá da Ucrânia, acho que está na hora do Zelensky pensar mesmo no acordo de paz. A impressão que eu tenho é que, na verdade, trata-se de um pacto de rendição, render, mas não entregar todas as joias da coroa, né? Porque o Putin está sentindo o peso que está sendo colocado ali. Vários representantes dos Estados Unidos, da Inglaterra, já dizem que o Putin não pode ganhar, o que seria um péssimo exemplo e encorajaria outros comandantes, aventureiros, expansionistas a fazerem a mesma coisa. Então, há um cerco e uma guerra econômica jamais vista. Sobre a situação ali, há uma dificuldade em Donetsk e em Luhansk sobre o domínio. São repúblicas já separatistas, mais ligadas à Rússia do que à Ucrânia, um local que é rico em minério e que tem também indústrias, né? Mas que essa aí a Ucrânia já perdeu. Então teria muito pouco a perder. A possibilidade de colocar na Constituição da Ucrânia, né, a impossibilidade de entrada na OTAN e se colocando como desmilitarizado, um país desmilitarizado, é meio complicado, meio difícil de engolir. Mas é uma negociação. Então, eu vejo, sim, possibilidade de um acordo. E eu repito, não se trata de negociação. A Ucrânia não leva muita coisa para negociar, a não ser o apoio dos grandes, né? Que já está sofrendo muito nessa guerra. Então, acho, sim, vejo a possibilidade de um entendimento aí. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ao vivo à Ucrânia falar mais uma vez com o jornalista Luiz Kawaguchi, que segue por lá e de Lviv, vai trazer para a gente as últimas informações do conflito. Mas agora é o comentário da Cristina Grêmio, que está com a gente hoje, vai participar da edição desta quarta aqui de Os Pingos nos Is. Bem-vinda mais uma vez. Cris, boa noite. Obrigada, Vitor. Boa noite para você, Fiuza, Zé, Ana e também para os que não estão aqui, mas nos acompanham, o Augusto Nunes, o Alexandre Garcia, que vai estar logo mais, e para a nossa audiência maravilhosa e fiel. Olha, o que me chamou muita atenção nessa fala do presidente ucraniano hoje, eu estava no Jornal da Manhã e a gente transmitiu uma parte dessa entrevista também, foi que ele estava muito confiante. No momento em que a gente transmitiu hoje cedo, não tinha
esse trecho dele se colocando à disposição aí para uma possível rendição, como disse você, Zé, porque realmente parece ser isso quando ele diz que está disposto, até disponível, né, para fazer um compromisso acerca daqueles territórios separatistas e também dizendo que não vai insistir para fazer parte da OTAN, que são os dois motivos alegados pela Rússia para ter invadido a Ucrânia. Então, se ele demorou 2 semanas para dizer isso, está dizendo agora, é porque provavelmente está disposto a colocar um fim nessa guerra, ainda que tenha que reconhecer as exigências do inimigo. Mas hoje cedo ele falava de forma muito convincente, muito segura, até anotei as frases aqui: vamos vencer, nosso heroísmo é muito importante, vamos responder ataques a escolas, casas e empresas com sabedoria. E dava recado para os russos: não vão atingir nossas almas e nossa capacidade de viver com liberdade. E depois ele ainda falou num tom ameaçador para os soldados russos. A gente sabe que são aquelas operações psicológicas de guerra também, para passar uma mensagem para o próprio povo ucraniano de que está tudo bem, tudo sob controle, mas ele dizia para os soldados: os próprios soldados russos têm muitas dúvidas sobre o que eles vieram fazer na nossa terra. Nós vamos lutar e retaliar todas as pessoas que foram mortas. Então ele estava num tom ameaçador. Aí agora a gente tem essa informação aí de que de alguma forma está disposto a negociar. A gente sabe que a Rússia está sentindo muito fortemente os embargos econômicos, a população russa, mais do que o próprio governo, né? E a população russa, imagino, está pressionando o governo, embora a gente tenha informações ainda que truncadas de que cerca de 3 mil russos, se não me engano, foram presos apenas por se manifestar nas ruas contra a guerra. Então, olha a que o governo Putin está submetendo sua